Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese. Olá, eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com Milene Fischer, letróloga e sexóloga com pós-graduação em Educação em Sexualidade. Foi jornalista por mais de 15 anos com experiência em rádio, agência de publicidade e órgãos públicos e assessora de agenda por 11 anos. É mãe da Malu e do Murilo e aos 49 anos fez transição de carreira. Hoje é escritora e contista e ajuda mulheres com mais de 40 anos a explorar sua sexualidade. Olá, Milene, tudo bem? Muito obrigada por bater um papo aqui conosco no Multidom. Eu que agradeço, Marta, é um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco sobre sexualidade, que ainda é um tabu na vida das pessoas. A gente está vendo aí, inclusive, um projeto de lei sendo discutido, as mulheres têm aclamado, né? Existe um certo desespero, né, nosso com relação a essa discussão. E isso tudo acontece porque a gente esquece um pouco de discutir a sexualidade, tem vergonha, uma série de coisas que a gente vai estar falando no programa de hoje com vocês. Milene, conta pra gente como é que você foi de profissional de letras a sexóloga. Na verdade, a minha primeira formação é técnico de enfermagem. Isso porque eu sempre me interessei por saúde, sobre comportamento. Eu queria medicina, né? E aí eu fui fazer o técnico de enfermagem que a gente tinha na cidade na época, para me aproximar um pouco mais da profissão. Percebi que não era bem isso que eu queria. E aí, vendo a Fátima, nossa amiga Fátima Franco, na rádio, entrevistando as pessoas na rua, isso me chamava muita atenção. Foi ela que acabou me inspirando a entrar na área do jornalismo, por onde eu fiquei por mais de 10 anos trabalhando no jornalismo. Trabalhei em rádio, trabalhei em agência de publicidade, trabalhei em órgãos públicos. E aí eu fui trabalhar em assessoria de agenda e logística, fiquei por 15 anos nessa tarefa, e eu percebi que eu precisava de algo mais, que já tinha dado para mim essa fase, né, de agenda, tinha sido muito legal, mas eu queria uma outra coisa, uma coisa muito diferente. Aí eu me formei em letras, né? Nesse porque eu gosto muito de escrever. E eu escrevo contos, eu sou contista. E aí eu percebi que não era bem isso que eu queria entrar na área da sexualidade. Então aí eu fui fazer a pós-graduação em Educação e Sexualidade, né? E comecei então a trabalhar um pouquinho com isso, começando um pouco de hobby, né? E mesmo no jornalismo, eu sempre me interessei por pautas que tinham a ver com isso, com comportamento, com saúde. E eu vou contar uma curiosidade, né? Quando eu fiz enfermagem, eu tinha meus 17 anos e eu era muito de ler, né, as revistas. E enquanto as meninas da minha idade liam a Capricho, essas coisas, eu gostava muito da Nova, que era uma revista que trazia mais as pautas assim sobre mulheres, sobre sexualidade, era bem atualizada. E eu roubava a Playboy do meu cunhado, porque na Playboy, na última página, ela tinha conto. Sempre tinha uma matéria, às vezes, de saúde, informações sobre isso, e na última página era conto. E eu falava assim, um dia eu vou escrever para essa revista, né? Acabou que não deu tempo, que não deu certo. E foi por aí que eu fui entrando na sexualidade. É um assunto que mexe muito comigo e que eu gosto muito de trabalhar com mulheres ou mesmo com adolescentes sobre isso. É sempre uma novidade, assim, a gente está sempre quebrando tabus, inovando. É muito bom mexer com esse lado das pessoas, que elas possam transgredir. Milene, explica pra gente o que é sexualidade. Eu acho que as pessoas elas ligam muito a sexualidade ao sexo. E sexualidade não é sexo, é muito mais que isso, né? Ela começa lá na infância, ela passa por toda a vida e ela vai mudando com o passar do tempo. Ela tem a ver com fatores biológicos, psicológicos, sociais, políticos, culturais, históricos, econômicos e também religiosos. É como a gente sente, é como a gente pensa, é como a gente age, como a gente interage. Isso é sexualidade. E aí tem dentro da sexualidade os temas transversais, que tem a ver com afetividade, com respeito, com tabus, com prazer. Aí entra o orgasmo, orientação sexual, questão de gênero, IST, gravidez, parto, menopausa, e aí todos esses assuntos têm a ver aí com a sexualidade, que a gente chama como temas transversais. Qual a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual? Identidade de gênero é como a pessoa se reconhece.
Sou homem, eu sou mulher. Aí tem a questão da intersexualidade, quando a pessoa nasce com mais de um gênero. É o trans, é o fluido, é o queer, é o agênero, e aí vai. Orientação sexual é a descoberta que geralmente acontece na infância, na adolescência, né? É por quem ela se interessa. É por quem ela se sente atraída. Pode ser por um homem, pode ser por uma mulher, pode ser por qualquer outra pessoa, qualquer outra identidade de gênero, ou mesmo no caso da bissexuais, enfim. E a orientação sexual, ela tem uma questão também, Marta, que a gente fala muito, que essa descoberta da orientação sexual, ou seja, por quem ela se interessa, por quem ela se interessa afetivamente, sexualmente, às vezes ela demora um pouco para ser revelada ou ser assumida, né? Porque tem tanto preconceito, né? Tanta discriminação, e as pessoas acabam se bloqueando, acaba revelado já na fase adulta, né? E nessa questão de gênero, Marta, que as pessoas têm me perguntado muito, eu fui chamada ano passado para dar uma palestra, conversar um pouco com os alunos de medicina em Piracicaba, porque eles estavam com uma certa dificuldade em tratar as pessoas. E aí, eles falaram, mas como que a gente fala? O que que a gente faz, né? Vamos explicar um pouquinho essas questões de identidade de gênero, porque a gente tem as siglas, né, Marta? LGBTQIAPN+, e que algumas pessoas não sabem o significado, ou não sabem como conduzir essas questões. E aí eu fui chamada para esses profissionais de medicina, o que eu achei fantástico, porque mostra, né, a parte humana da pessoa, e também você mostra que esses estudantes estão interessados, né, em ter um tratamento humano para com o outro, né, independente da identidade de gênero dessa pessoa, né, e quer tratar com respeito, quer tratar bem. E aí eu fui chamada para a gente poder falar um pouquinho sobre cada letrinha dessa, né, explicar. E ela falou assim, mas como que a gente fala, né? Às vezes a gente vê uma pessoa, a gente fala ele, fala ela, como que a gente faz nesse caso? No caso da pessoa não saber a identificação, é perguntar mesmo, qual é o seu pronome? A pessoa não fica ofendida se você perguntar. A pessoa vai falar, né? Ela vai falar se é ele ou se é ela. É só perguntar, não tem muito segredo. Você não tem que adivinhar. Milene, existe alguma idade certa para falar sobre sexualidade? É uma questão que envolve aí os pais, que envolve professores. Eu queria só contar uma história rápida. Eu estava num manicure, tinha acabado de começar a minha pós, e ela perguntou, era uma pessoa que não me conhecia, e ela perguntou o que que eu fazia, e eu expliquei, e o filho dela estava ali andando, tal, acho que devia ter uns 4 aninhos, tal. E ela falou assim, ai, eu não vou falar sobre isso com meu filho. Aparentemente ela era bem mais nova que eu. Eu não vou falar sobre isso com meu filho. Quando ele for maiorzinho, eu vou falar pro pai dele falar com ele sobre isso, né? Isso me chocou, porque eu falei assim, nossa, ela é tão jovem, né? Eu tenho 50 anos, Marta, e eu não tive educação sexual. Eu não tive isso na escola, não tive isso na minha casa. Eu descobri com amigos na rua, lendo coisas, enfim. Como a maioria das pessoas da minha idade. Então, assim, eu falei, não é possível que ainda as pessoas tenham essa dificuldade, esse medo de falar, vergonha, né, de falar com o próprio filho sobre um assunto que é tão importante. Antes de falar mais ou menos o que a gente fala para cada idade, eu acho que a gente tem que tratar o sexo, a sexualidade com naturalidade, né? A gente tem que falar qualquer hora do dia, em qualquer momento. Não é pegar seu filho quando ele vira adolescente ou quando você está preocupado, que muitas mães falavam com a menina por conta da gravidez. Então, assim, não é senta aqui, eu vou falar para você. Não é assim que a gente conversa, porque a hora que você fala senta aqui, a criança já dá uma travada, ou adolescente, porque ele vai falar, bom, já vem bronca, né? Aí vem, conversa. Aí dificulta tudo, né? Então não é assim. Então a regra básica e geral sempre é falar em qualquer momento. Primeiro entender a pergunta, Marta. Deixar as crianças perguntarem sobre isso. E vai vir. Como que o neném entrou na sua barriga, como é que sai da sua barriga. Começa na hora do banho, quando você explica como é que faz a higiene. É durante um filme que está passando, você aproveita a oportunidade e fala. Lendo um livro, mesmo que não seja da área da sexualidade, às vezes surge uma situação que você possa estar falando. Qualquer momento é momento para se falar sobre isso, principalmente quando a criança pergunta. No caso dela perguntar, não mentir, não inventar história, essa história de cegonha, nada disso. Outro dia eu vi na internet um menininho, ele perguntou para a mãe, como é que o nenê entrou na sua barriga? É a sementinha do papai. Mas como que a sementinha do papai chegou na sua barriga? Ela falava, ai meu Deus, né? Quando você crescer... Não, mas fala para mim, assim, visivelmente ele estava testando ela já sabia, porque ele ria, né? E aí ela falava assim, não, é que a mamãe deu um abraço no papai, e aí a sementinha dele passou. Ele olhou para ela e falou assim, não foi isso, mãe. Peraí que eu vou pesquisar na internet. Se você não falar, eles vão descobrir de outra forma. É importante que o pai e a mãe, ou mesmo na escola, quando tem um trabalho de educação sexual, que é raríssimo,
seja explicado sobre isso, seja falado sobre isso, porque ele vai dar um jeito de descobrir numa conversa com os amigos, ou pior, né? Ou de forma digital na internet, que nem sempre tem informações seguras. Porque nesse momento que o pai e a mãe tá falando, ele não fala só a parte biológica, a parte técnica, enfim. Ele passa valores também, né, Marta? Afetividade, para falar sobre respeito. Tá tudo incluso, é tudo no mesmo pacote. Então aproveita e fala tudo isso, não é só como ela acontece. Então é importante que você primeiro entenda a pergunta. Uma vez a minha filha, ela pegou uns livros de uma escola que para fazer umas atividades, umas apostilas que não se usava mais. Às vezes eu trazia para casa essas coisas que eu encontrava por aí, para ela fazer atividade, fazer brincadeira com elas, tal, que a gente tem que ter essas coisas, né, Marta? Ela tava lá com uma apostila aí de uma escola que nem era dela, fazendo tal, daí ela falou assim para mim: "Mãe, o que é sexo?" Daí eu peguei e falei assim: "Mas filha, por que você tá perguntando isso?" Porque tem vários contextos, não sei da onde você, né? Falou: "Não, porque na ficha aqui tá perguntando se é sexo masculino ou sexo feminino." Se eu não souber o que a criança quer saber, eu vou dar uma aula, né? Eu vou falar de uma coisa e não é aquilo que ela quer saber. É importante que responda, entender o que ela quer, da onde ela tirou, mas onde você viu isso, para eu entender que contexto que tá. Porque essa palavra tem vários significados. Entender o que ela quer saber e falar o que ela quer saber. Porque tem idade que não adianta ficar explicando muito, que ainda não tem como entender certas coisas. E nunca mentir. Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com a letróloga e sexóloga Milene Fischer. E aí a gente tem algumas questões que acontecem em determinados períodos de fase da criança, né? Menores de 4 anos, geralmente as questões são por que meninos e meninas são diferentes? Falar os nomes corretos dos órgãos genitais, é pênis, é vulva, tem a vagina, explicar mesmo o que é. Que os bebês vêm da barriga da mamãe, responder perguntas básicas sobre o corpo e o funcionamento dele. Então, assim, não precisa também só esperar perguntar, tá, Marca? Ah, que perguntar eu respondo. Não, vai inserindo na hora do banho, explicar sobre privacidade. Por exemplo, por que a gente cobre as partes íntimas? Por que coleguinha não pode tocar nas partes íntimas e você tocar no coleguinha? A diferença entre toques agradáveis, são bem-vindos, e toques que são invasivos, que são desconfortáveis, que nenhuma criança ou adulto pode tocar as partes íntimas, e dizer não para o adulto quando eles pedirem para tocar, ou principalmente, Marta, guardar segredo. A gente gosta de criar uma certa confidencialidade com os filhos da gente, uma fidelidade, assim, vamos fazer um segredo nosso aqui, às vezes numa brincadeira. Isso não é legal. Isso não é legal porque ela vai achar que segredo é uma coisa legal, uma coisa boa. E quando o adulto, o abusador, ele vai fazer uma coisa nesse sentido, ele fala um segredo nosso. Então, ensinar que segredo não é legal, que entre pai, mãe e filho não existe segredo, tem que contar tudo. Uma coisa que acontecia muito, Marta, né? Abraça o tio, abraça os amigos, enfim. Também é outra coisa que não se deve forçar a criança a fazer isso. Ficar abraçando o parente. A gente sabe que a maioria dos abusos acontece dentro de casa por pessoas que a criança conhece. Então, é um vizinho, né? A gente tá cansado de saber isso. É o pai, é o padrasto, é um amigo da família. Não normatizar e não obrigar a criança a abraçar aquele outro adulto. Porque também ela vai perder um pouco a referência no começo do que é um abuso e do que é um carinho, do que é um afeto. Então, não obrigar. Aí tem de 4 a 6 anos, as crianças maiorzinhas, também falar sobre os corpos de meninos e meninas, que vão mudando com o crescer, porque já é uma fase que já vai começar a mudar. Explicações simples sobre o processo de nascimento dos bebês, aí as regras sobre limites pessoais, como não tocar ainda na parte íntima, isso vai ser falado sempre para a criança. E começar a falar sobre abuso sexual, porque eu falo que a gente pode falar quando a gente está começando a dar banho na criança, lá na banheira. Não pode tocar, não pode pegar. De 7 a 12 anos, eles já estão maiorzinhos, já tem um pouco mais de percepção, mas ainda tem uma certa ingenuidade, Marta. Eu vejo meu filho, ele tem 12 anos e nada para ele vai fazer mal, né? Eles não conseguem ver a maldade do outro. Então, nessa idade de 7 a 12, começa a mudança para a puberdade. Então, tem que falar muito sobre isso, sobre mudança do corpo, tudo que está acontecendo. Continuar falando sobre abuso e toque, sobre segurança e limites em conversas online. Hoje, a gente tem uma preocupação muito grande com relação a isso. Tanto com relação a jogos, como com uma questão do WhatsApp. As escolas, pelo que eu tenho percebido, têm trabalhado um pouco mais sobre jogos e sobre ficar muito tempo na internet, sobre a segurança, troca de informações pelo WhatsApp, que as conversas podem ser editadas, podem ser faladas, né? Eu falo muito para meus filhos, Marta, cuidado com o que você escreve e com o que você fala. Primeiro, porque depois que você falou, você já magoou a pessoa. Não adianta pedir desculpa, já magoou.
E a questão da segurança mesmo, né? Outro dia meu filho foi a um quarteirão aqui buscar uma tela, tinha quebrado a tela do celular dele, ele foi ver numa loja se tinha aquela película. Dá 2 quarteirões da minha casa, eu deixei ele sozinho. Quando ele voltou, ele falou: mãe, um homem me parou na rua, um moço, e pediu meu celular. Falou que se eu jogo, que ele vai jogar comigo. As pessoas falam assim: nossa, mas antigamente era muito mais perigoso, porque a gente não tinha celular, porque andava muito a pé, porque um monte de coisa, né? Mas eu falo que um pedófilo, Marta, para tirar o filho da gente de dentro da casa da gente, é 2 horas de conversa. Antigamente, eles tinham que ficar rondando parques para ver, para tentar pegar, para tentar aproximar, conversar. E hoje tá muito mais fácil. É muito mais orientar, sabe, Marta? A gente fica assim: eu preciso fiscalizar, fica bloqueando alguns sites, algumas coisas, mas a gente não vai conseguir proteger o tempo todo, né? Olha só o que aconteceu comigo. Ele tem 12 anos, eu preciso deixar que ele se vire um pouco. Senão, daqui a pouco, ele não sabe atravessar a rua sozinho, pegar um ônibus sozinho. Ele precisa saber o que fazer num momento como esse. Então, a questão é a gente orientar, a gente passar a informação do perigo sempre e o que ele tem que fazer num caso como esse. E aí, mais de 12 anos, geralmente a gente fala sobre regras de encontros, né? Que daí começam os namoros. Fala sobre reprodução, gravidez e parto com mais técnica, né? Mais detalhes. Sobre ST e gravidez. Sobre contracepção. E aí entra a responsabilidade afetiva também, que é muito importante hoje para homens e mulheres. E o uso da rede do WhatsApp continua aí nessa faixa etária. A regra geral é falar sempre, né, Marta? Falar sempre que tiver uma oportunidade. E quando o responsável pela criança, pelo adolescente, não consegue falar de maneira confortável sobre sexualidade? Marta, infelizmente, isso é muito comum. Por isso, a minha orientação de falar sempre. Quando você começa a falar com a criança ainda bebê, ainda pequena, no momento do banho, no momento da troca, começa a tratar a sexualidade com naturalidade, quando chegar na adolescência ou quando ele for um pouco maiorzinho, os pais já quebraram essa questão que eles mesmos têm, tá? Essa questão da vergonha, né? Para a gente mesmo ir quebrando os nossos tabus. Mas, infelizmente, isso nem sempre é possível, nem sempre acontece. Então, para aqueles pais que já estão com filhos adolescentes ou umas crianças maiores, é buscar ajuda. A gente se assusta com o desenvolvimento deles, né? E aí a gente desenvolve essa insegurança aí, né? É muito mais sobre nós do que sobre eles, né? Então, não é só por parte do pai e da mãe. Também tem a vergonha da criança e do adolescente. A gente tem que ficar feliz, né, Marta? Apesar do susto, a gente tem que ficar feliz porque eles estão se desenvolvendo. Isso é bom. É difícil lidar com essas transformações. Pra gente, como pais e educadores, como para as crianças. Então, assim, quando você começa a entender que você está com essa dificuldade, é sim buscar ajuda, né? Ou de um profissional, pode ser de um psicólogo, pode ser do médico e pode ser de um sexólogo, que vai ajudar a desenvolver estratégias sobre isso. E quando a criança, ela fala: tenho vergonha, não quero falar disso, é respeitar esse momento. Deixa passar uns dias, numa outra oportunidade, volta a falar sobre isso, e existem técnicas para isso, para você criar essa confidencialidade, essa fidelidade com seu filho, essa intimidade com seu filho, né? Algumas delas, vamos lá. Falar para ela: senta aqui, nós vamos conversar e dar uma aula, não é o viável. Mas se abrir mesmo, falar sempre: olha, se você tiver interesse em falar sobre isso, fala. Outro dia eu fui falar sobre pornografia com meu filho, ele não queria falar. Ele tem 12 anos e eu sei que já no computador ele já pode ter acesso. Então eu fui falar com ele sobre isso, ele falou: não quero falar sobre isso com você agora. Falei: tudo bem, filho, então a hora que você quiser, você vem falar comigo. É deixar muito claro que é o pai e a mãe que educa sexualmente, não o coleguinha, não a internet. Venha falar comigo. Eu já aprendi sobre isso, eu sei sobre isso, eu tenho informação segura. Então, criar essa intimidade e ir falando. Às vezes, isso serve para os pais que têm essa dificuldade, para os filhos. Às vezes, não olhar no olho, tornar o assunto informal. Ah, tá cozinhando junto? Surge alguma oportunidade? Vai falando devagar. Ou contar uma história: olha, com fulano aconteceu assim, assim, você viu? Ah, o que você acha disso? E ouvir, né? A gente tem mais que ouvir do que falar, na verdade, porque através da escuta é que você consegue construir esse diálogo. É a partir daí que você desenvolve o diálogo com seu filho, muito mais pela escuta. Nunca fechar o canal de diálogo, mas também não forçar. E achar que você tem vergonha, que tem dificuldade, pedir ajuda para essas pessoas de confiança. Qual a importância da educação sexual, não só pelos pais, como pela escola? Infelizmente, a gente não tem, pelo menos eu não vejo por aqui, projetos que tratam da educação sexual de uma forma mais intensa, né? Tem lá na aula de biologia, às vezes algum projeto, né, em determinada fase do adolescente, mas a gente não vê projetos mesmo que falem mais sobre isso. E seria muito importante, porque é onde as crianças podem perguntar, podem se informar, porque nem sempre dentro de casa ela consegue fazer isso.
Então, seria muito importante se nas escolas tivesse esse trabalho, esse projeto. Quanto aos pais, eu acho que a primeira coisa, eles têm que perguntar para eles mesmos como e para que eu quero que meu filho seja educado sexualmente. A partir dessa pergunta que eles se fazem, eu acho que quebra um monte de tabu dentro dele mesmo, e aí fica mais fácil de você entender a importância. Tem 2 pilares nessa questão da educação sexual, que é o sentimento, que é o sentimento de amor pelo outro, e o dever, que os pais têm o dever da segurança e proteção. Dentro desses 2 pilares, nós teremos filhos felizes e saudáveis sexualmente. A gente vai estar tratando da prevenção de uma série de inconvenientes, que é IST, gravidez indesejada ou na adolescência, e depois o mais grave, que é abuso e estupro. O amor pelos nossos filhos, acho que é o único amor incondicional que a gente tem. A gente tem que trabalhar muito isso, né? E o dever de dar segurança e proteção. Então, eu acho essa pergunta muito importante, Marta. O que eu quero? Como e para que eu quero que ele seja educado sexualmente? E a partir daí, você desenvolve essa questão com o seu filho, que deve ser sempre, né? Como eu disse. Muitas famílias consideram que o sexo antes do casamento não é adequado. Isso a gente tem que respeitar. Nesse caso, a educação sexual também é importante, não é? Marta, muitas pessoas entendem que falar sobre sexo antecipa a vida sexual do adolescente. E a gente já tem muitos estudos comprovando que é justamente o contrário. Quando ele tem educação sexual, ele demora mais para começar a sua vida ativa sexualmente. Porque ele faz isso com mais responsabilidade, pensando na afetividade, respeitando o seu corpo, conhecendo os prós e os contras. Então, quanto mais informação ele tem sobre isso, mais ele demora para começar a sua vida ativa sexualmente. A gente precisa falar muito sobre isso, porque às vezes as pessoas entendem que se a gente falar, vai aguçar a curiosidade e a criança vai querer fazer. E a gente sabe que muitos adolescentes fazem por pressão do coleguinha, ou porque vê na rede, na internet, não tem como evitar isso. Então, assim, se ele tiver informado, né, se ele estiver sabendo, se ele tiver esses conceitos de valores, de responsabilidade, isso demora mais para acontecer. E aí, quando acontecer, vai acontecer de uma forma muito mais bacana. Eu agradeço a sexóloga Milene Fischer por bater um papo aqui conosco no Multidom. Milene, muito obrigada por bater um papo conosco. Eu que agradeço, Marta, a oportunidade de estar falando de sexualidade, que é um assunto que mexe muito com as pessoas. Às vezes a gente esconde ela e vai criando tabus, vai criando barreiras. É importante muito a gente falar sobre isso, falar com adolescentes, com pais e adolescentes, a diferença do limite, né? O limite é a intimidade e a intromissão na vida dos nossos filhos. Eu estou à disposição para a gente falar mais sobre isso. Gostaria de voltar para falar sobre mulheres, sobre LGBT, enfim, eu estou à disposição. Podemos falar mais sobre adolescentes. Tem muita dúvida, as pessoas, né, os pais ainda têm muita dificuldade de falar com os seus filhos. As escolas não estão se preparando para isso. Poderia ajudar muito. Eu acho que se a gente começasse um trabalho de educação sexual na escola, com um projeto mesmo. Eu costumo dizer que o projeto começa pelos pais e pelos educadores, e depois a gente conversa com os filhos. Então, não há quebra de valores, desrespeito com relação às crenças. É tudo para que os nossos filhos, nossas crianças, nossos adolescentes sejam adultos responsáveis, felizes sexualmente, bem resolvidos, bem informados, para que a gente não tenha que procurar, ou eles tenham que procurar médicos e terapeutas quando adultos, por conta de ansiedade, por conta de gravidez indesejada, por conta de disfunções sexuais, como ejaculação precoce, vaginismo, e principalmente pela falta de intimidade com o seu próprio corpo. Obrigada, Marta, pela oportunidade. Bom dia, ouvintes da Rádio Webdom. Eu sou Eleni Mendieta, vice-presidente da Banda Corporação Musical União Barbarense. Estou passando para fazer um convite para vocês. Nesse sábado, dia 22 de junho, a partir das 16 horas até as 23 horas, com o Arraiá da Comub, no Clube do União Agrícola Barbarense, que fica na Rua dos Girassóis, 21, Jardim Panambi, Santa Bárbara do Oeste. Entrada livre para todos os barbarenses e região, onde vai ter muita música e food truck. Espero vocês. Muito obrigada. Mais uma dica para o seu fim de semana com o historiador Antônio Carlos Angolini.
Festa de São João da paróquia de São José de Tupi. É uma história bonita que começa, na verdade, na capela de São José, mas como uma festa por Pedro Lodovico Basso e sua família, que fez uma fogueira exatamente no canto da praça, onde hoje é a casa paroquial. Mais tarde, em 1940, João Francisco Basso, Carlos de Sordi e Chiquinho Batista se reúnem e falam: vamos fazer uma festa de São João para arrecadar fundos para a capela. E assim começa a pequena festinha de São João. Nesse tempo começou então aquela tradição de passagem de fiéis pelo braseiro. Foi isso que tornou a festa de Tupi conhecida. Nos últimos anos, o frango frito passou a ser o carro-chefe hoje de nossa festa. A Capela de São José foi construída um ano após o início do bairro de Tupi, que foi em 1922. Nos anos 30, Pedro Lodovico Basso começa a fazer umas festinhas de São Pedro, porque em homenagem ao santo que ele tinha uma predileção por ele se chamar Pedro. Era uma festa pequena que foi crescendo, mas o que chamou mais atenção e eu acho que o que divulgou a festa de São João de Tupi era a passagem pelo braseiro, à meia-noite. Antigamente, com muita fé ou cumprindo promessas, os moradores, muitos, passavam pelo braseiro. É claro que em alguns momentos alguém repetia a passagem e também muitos acabavam queimando os pés, sim. Os hospitais tinham que atender várias pessoas com queimadura. Com o passar dos anos, foi perdendo aquele sentido de fé, foi se perdendo e entrando mais o sentido da coragem. Então, muitos jovens acabavam tendo coragem e passavam pelo braseiro. Da mesma forma, alguns acabavam não queimando, não era pela fé, era pela coragem. Era engraçado que muitas pessoas passavam pelo braseiro, mas por pisar em toda a brasa ao mesmo tempo, 90% não queimava mesmo. Mas quando ele saía, se eventualmente tivesse uma brasinha lá no chão separada e que ele pisasse, ele pulava e gritava, sentia dor sim. Assim como um professor ali que tinha ponte de safena foi passar e acabou tendo talvez um infarto, não sei, mas ele faleceu logo após ter passado pelo braseiro e aí então paramos com essa tradição. Mas ela perdurou aí por mais de quase 60 anos. Hoje Tupi está se tornando um bairro turístico, o Vale das Águas, nossa pista de corrida, com horto florestal, com a festa de São João e restaurantes que nós temos. Então Tupi tem na sua festa de São João a primeira grande atração do distrito de Tupi. E nós estamos comemorando mais de 8 décadas de festa. Outra tradição da festa de São João de Tupi era a lavagem da imagem de São João. Era próximo do Ribeirão Tijuco Preto, tinha uma nascente no território, no terreno ali da antiga olaria da família Boareto, e essa procissão ia até lá. E lá chegando, lavava um pouco a imagem, as pessoas faziam uma oração e dizia-se que os jovens que fossem conseguiriam um namorado. Então muitas jovens acabavam participando dessa procissão. Eu me lembro nos anos 60, eu trabalhava na Home, Kanatani era um japonês que cuidava da sala de metrologia e era fotógrafo, e ele veio conhecer a festa. Dentre os registros, ele queria fazer o da procissão. É claro que eu acompanhei. Lá chegando, próximo da nascente, todos ficaram em volta, esperando e olhando. Um olhava para o outro e eu pensei, mas quem é o responsável, né? O senhor Hermínio Baquim, que sempre ia, não foi. E aí ninguém sabia o que fazer. Aí eu estava ali para tirar foto, eu pensei, tem que ser lavar a imagem. Enfiei a imagem na caixa d'água, lavei a imagem e entreguei de volta para o senhor Anselmo Bonfatti. Mas foi engraçado porque eu nunca tinha participado e não sabia. Acabei saindo nas fotos, mas foi tomando iniciativa de lavar, porque ninguém tomava iniciativa, né? A festa desse ano será repetida como no ano passado em 2 dias. No dia 22, que é sábado, começando o almoço com a venda do frango frito e de quarto de leitoa, às 11 horas, indo até as 4 da tarde, repetindo o almoço no domingo.
E as barracas no entorno da capela funcionarão a partir de sábado, às 11 horas, e vai embora até o domingo, a 1, 2 da manhã. Não se esqueçam, dia 22 e 23, a festa de São João de Tupi. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.